Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, damos graças a Ti, gratidão, Papai, porque Tu tem nos sustentado de pé, nos ajudado, nos fortalecido, e todos aqueles que estão compreendendo a mensagem que vem através do Teu mensageiro, Papai, tem se alegrado, regozijado, Papai. Nessa tarde, Papai, estamos aqui reunidos para que possamos compreender mais do que Tu já tem nos falado, que Tu fale, Papai, conosco, nos orientando, porque queremos ser cada dia mais capacitados, mediante, Papai, o Teu cuidado, mediante o Teu querer, Papai, para chegarmos assim à estatura, Papai, de um varão, do varão perfeito. Gratidão, Papai, por todas as coisas. Gratidão pelo tempo que nós estamos vivendo, pelo entendimento, esclarecimento. Gratidão pelo Teu mensageiro, pelos anciãos, pelos irmãos. Gratidão porque a Tua mensagem tem alcançado, Papai. Alcançado aqueles que são parte da Tua herança. Nós nos alegramos em tudo isso, Papai. E que nesta tarde, nesta noite, Tu esteja conduzindo para que a Tua voz seja audível. No nome do Papai Yalcha. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja, Papai. Gratidão. A gente já deu. A gente já deu. Já. Avisou. O irmão Euda avisou. Tá? Gratidão, viu, mesmo? Dá aqui para a irmã Júlia também, que ela está emocionada. Toma, irmão. Irmão Jarino, que bom te ver aqui, meu irmão. Pai Jalto. Gratidão. Irmãos, então vamos então iniciar aqui nosso ruminar. Quando a gente ruminar, exatamente, muito bem. Hoje dia 30, e nós vamos fazer o ruminar do dia 6/11 agora, tá? 6/11. Se os irmãos que foram mais passíveis de tempo aí, puderam dar uma revisada, né? Pois é. Então é o seguinte, meus irmãos, presta atenção, presta bastante atenção que eu vou falar para vocês. Nós somos o quê? Um corpo que está aprendendo a ser o quê? Não. Perfeito. Não. Está aprendendo a ser? Está aprendendo a ser o quê? Fiel. Hã? Você aprende a ser fiel? Está aprendendo o quê? Está aprendendo a ser um perfeito varão, um comandante. Nós estamos aprendendo a ser comandantes. Esse é o nosso chamado. É o chamado daqueles que foram levantados. Tem mais lugar aqui, ó. Qualquer coisa, põe outra cadeira aqui perto do irmão Márcio, outra aqui, ó. Vocês gostam de ficar? Quem que está sentado aqui?
Então deixa aí, pode deixar. Pode deixar. Ah lá, aí. Os irmãos gostam de sentar mais perto. Então, quando a gente olha para a hierarquia, eu quero relembrar aqui, eu quero saber se os irmãos estão atentos agora. Presta atenção. Pode pôr aqui, ó. Pode pôr aí, pode sentar aí. Pode sentar aqui, irmão. Pode sentar aqui. Pode sentar aí. Pode ficar aí, então, você sabe. Obrigado. Então, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Quando a gente pensa no templo, a gente pensa em 3 átrios. Em 3 átrios. Quais são esses átrios, irmão Osvaldo? O átrio exterior e o átrio. Começa pelo átrio exterior? Não. Começa por onde? Pelo exterior. Não. Começa pelo exterior? Pelo exterior e pelo exterior. Isso. E qual que é o átrio? Qual que é a parte que pertence ao átrio interior? Não, pensa no templo mesmo, na organização da tenda mesmo, na antiga aliança. Não pensa nas regiões celestiais, não. É a parte de dentro. E como que chama a parte interna? É fácil, irmão. A interior você já falou. Quero saber, ela tem 2 repartições. Uma repartição que só uma pessoa pode acessar e outra repartição que algumas pessoas podem acessar. Eu quero saber qual que é o átrio mais interior do templo. Qual que é o nome? Aonde fica a arca. Pergunta aí sua esposa se ela sabe. Qual que é, irmã Tamires? É o santo dos santos. Isso, muito bem. É o Santos dos Santos, onde fica a arca. E o santo lugar? Santo lugar, o santo dos santos. E o átrio exterior. Isso. É o átrio sacrifício, né? Isso, exatamente. Você percebe que o átrio, onde tem o santo lugar e o santo dos santos, é o átrio aonde os 300 e os 144 mil ocupam esse espaço? Eles ocupam o átrio exterior? Não. Eles ocupam qual átrio? O interior. É só para a gente entender. Às vezes os irmãos pensam nas regiões celestiais somente e se esquece que tem as repartições. Então, quando a gente pensava no átrio interior, Santos dos Santos, tinha algo que separava. O que era, irmão de Cleito? O véu. O véu. O véu era o quê? Era um tipo de quê? De intercessor. Não, o véu? É o véu que intercedia? Não, é um tipo que você falou. É, um tipo. É o que ele está entre Ial e os homens. Ah, entendi, mas não é nessa condição não. A condição do véu. O que o véu é ali? Uma separação, mas tem um nome. A porta. Isso. É uma porta que dá acesso a um lugar. Então, a gente aprendeu nessa ministração do dia 6, quem que é a porta? Quem que é a porta, irmão Murilo? Aí a primeira pergunta do desafio, quem é a porta? Yasha Micael. Não, a porta é Micael. Que é o véu. Que é o véu. Por quê? Por que não seria Yalcha? Quem pode responder? Eu. Porque Yalcha é a arca. Porque Yalcha já está lá dentro. Ah, muito bem. Muito bem. Porque você tem a condição daquele que está dentro da arca e você tem a condição da arca. Ok? Mas quando você olha para o véu, é aquilo que dá acesso. Quando Eliseu e Yalcha rasgou as vestes, ele deu acesso, ele abriu a porta.
Aí ele disse assim, ó, na carta a Filadélfia. O que ele diz na carta a Filadélfia? Vamos abrir lá? Pus uma porta à sua frente, ninguém pode fechar. Exatamente. Tem pouca força, mas andaste a palavra, não me negaste teu nome. Foi bem. Exatamente isso mesmo. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Apocalipse 3, 7. Assim diz o santo, o Verdadeiro. O santo. Quem é o santo? Micael. Quem é o santo? O Espírito. O santo é o Espírito. Quem é o verdadeiro? Micael. Hã? Quando fala fiel e verdadeiro é quem? Quem é fiel? O verdadeiro. Micael. E quem é o verdadeiro? Yahshua. Santo. Quem é santo? É o mestre. E quem é o verdadeiro? É Yahshua. Então tá. Assim diz o santo, o verdadeiro. As duas condições do sexto. Não é o sexto e o sétimo. É as duas condições do sexto. Aquele que tem a chave de Davi. Quem tem a chave de Davi? Micael. Yahshua. Yahshua, Micael. Por quê? Ele tem a chave de Davi. Hã? Porque ele abre as escrituras que estão trancadas. Mas por que ele tem a chave de Davi? Porque ele é de descendência. Ele é da descendência de Davi. É o homem de nobre origem. Entendeu? Homem de nobre origem, não. Irmão. Homem de nobre origem é o ancião. Que Davi era rei, é um nobre. Mas se você falar homem de nobre origem, lembra, papai Arthur, homem de nobre origem, ele veio ser investido na realeza, Micael, que é o papai Arthur, entendeu? É o homem de nobre origem, ele é o ancião da era Filadélfia. Lembra que ele falou isso na ministração? É nessa ministração, quem ouviu ela de novo, ouviu e se alegrou de novo. Então, é só para a gente entender que a porta é aquele que dá acesso à arca. Deu acesso aos seus filhos. Quais filhos? Os filhos que andaram com ele em tempos antigos. Não os filhos que vieram depois. É os primeiros. Eles dão acesso aos primeiros. Esses que estão acessando ao santo lugar é aqueles que andaram de tempos antigos. O santo lugar e os santos dos santos é aquele que adentra, que estava com ele, melhor dizendo, em tempos antigos. Mas, irmão, e os de Sardes, que fazem parte do 300? Ele não estava com ele em tempos antigos? É o que nós falamos, que o papai sempre tem citado. Eles receberam uma condição de honra. Por quê? Foram colocados no posicionamento daqueles que lá em cima não foram fiéis. Percebe que foram enxertados? Aqueles que andaram nos tempos antigos, como Micael, vão dizer que são os presentes, né? Como é que é? Os que andaram na antiguidade com Micael vão dizer que são os presentes, né? Que vai voltar com ele. Exatamente. Só que a gente sabe que é 100, só que volta. É assim só que volta? Não. É só 100 que volta. Celestial. Celestial. Isso. Né? Que susto. É só 100 que volta celestial. E 200 pertence aos filhos de Adão, são enxertados a uma condição superior à de outros filhos de Adão. Percebe? Porque eles não vão enfrentar a morte. Então o exército dele lá em cima era pequeno, sem mesmo, né? O exército era pequeno. Tá sem romance, né? Entendeu? Porque você... Isso muito bem, irmão Murilo. Você tem a 100 romance. Entendeu? Vocês vão ficar no lugar dos filhos de Yahweh. Hã? No lugar dos filhos de Yahweh. Como assim? Você falou o filho de Adão no lugar dos outros filhos de Adão. É no lugar dos que eram os filhos de Yahweh. Os filhos de Adão no lugar dos filhos de Ial. Isso. Ok? Que é filho de Yahweh. Tá? É só para a gente voltar nesse ponto, que eu vi o irmão Shaul ontem ministrando,
ele entrou nos detalhezinhos assim. Aí Mas trouxe uma ministração muito boa, viu? ele explicou, detalhou para os irmãos. Foi muito boa, eu ouvi. Por que o mensageiro de Sade fala que o arrebatamento vai acontecer no mês de abril? Por quê? Porque o arrebatamento vai acontecer no mês de abril para eles. Na Páscoa. Só que aquela condição de falar assim, por que o arrebatamento para eles, por que vai acontecer na Páscoa? Porque ele vai morrer na Páscoa. Isso. Ok? Por isso ele está marcando a data da morte dele. Mas não é que ele vai morrer na Páscoa, né? Eu vou morrer só lá na Páscoa, não é isso não. É porque a data dos de Sardes, que vão entender, eu falo Sardes, todos, não, os vencedores, né? Eles vão morrer na era e vão ser arrebatados na Páscoa, né? E a partir de Abraão e Abraão também. Que aí é Mashiach. Da nossa camisa, que você está falando. Então vamos lá, irmãos. Então tá, nós entendemos que Micael é a porta, né? Agora eu pergunto então para a irmã Delminha. Olha só, irmã Delminha. O filho varão foi arrebatado para Ial e o seu trono. Quem que é o filho varão, irmã Delminha? Muito bem. Apocalipse 12:5. Ou seja, para Micael e Gabriel. Aí agora a gente dá uma não é mexida, volta no esclarecimento, porque essa ministração é 6/11. Nós estamos no mês 12. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo para essa terra, mas para nós um dia é como se fosse 1000 anos. Então, nós caminhamos muito até hoje. Então, quando você fala assim, o filho varão foi arrebatado para junto de alto do seu trono, aí a gente volta lá. Porque a gente precisa voltar para a gente recapitular o entendimento que o papai já vem trazendo, né? Então vamos voltar lá. Apocalipse, capítulo 12. Agora pode isso, irmão. Muito bom. Agora pode deixar só com eles lá. Aí, tá bom. Gratidão. Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro, Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Al e de seu trono. Agora, me explica isso, irmãos aliados. O filho varão é Micael. Agora ele foi arrebatado para junto de Al e de seu trono. Agora me explica essa condição. O papai explicou. Só que ele não falou que a condição de Al e Alcha dentro dessa passagem, mas ele explicou em parâmetros quem é cada um. E isso na reunião passada. Ele explicou quem é cada um, inclusive as condições celestiais. Na reunião passada. Qual foi a reunião passada? Quarta-feira. Então me explique isso agora. Ele foi arrebatado para junto de Al e do seu trono. Quem que é o filho varão? Irmãos Alino. O filho varão é Micael. E Micael então foi arrebatado para onde? Para junto de... Ial? Para junto do entendimento do ancião. Não. O ancião se torna o filho. O ancião é o filho varão que amadurece. Ele é uma criança, mas ele é um ancião. Ele é uma criança, mas ele é um ancião. Mas é Micael. Entendeu? Pois é. Mas foi arrebatado, irmãos, para junto de Al e do seu trono. Irmão Robson Magela. Eu sei como que é, irmão. Não está sabendo explicar. Então tá. Eu não sei como explicar, mas eu sei então como tá. funciona direitinho. Então tá, então vamos lá. Irmão Robson Magela. Você poderia refazer? Claro, com certeza. O filho varão é quem? Micael. E foi arrebatado para junto de Al e do seu trono. O trono é tranquilo. Quem? Gabriel. Que anda junto com ele. Anda junto com quem? Pronto, dei a resposta. Então fala. Anda junto com Ial.
Ou seja, com o ideal visível. É isso? Não, vamos recapitular. Vamos recapitular, pensa. Você falou que o trono anda junto, é isso? O trono anda junto. Lembra lá das regiões celestiais, né? Por pouco tempo, o teu povo santo herdou a herança. É porque tem um entendimento, né? Os nomes, né? Então, por isso que o trono, ele anda junto com Miguel e Micael. Se ele fala assim, olha, Micael, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que é você mesmo. Isso. Você mesmo é essa porta, tá? Que vai dar a condição de pegar os seus filhos, que vão estar caminhando com você no tempo da era Filadélfia, para vocês subirem, porque você é a porta. E como em você tem um manto embebido de sangue, porque ele é o cálice que tem dentro dele o sangue, ele pode ser levantado. Somente aquele que é o cálice com sangue dentro pode ser levantado. Qual que é essa condição? Ser livrado da morte. Por isso que fala, porque você guardou a minha palavra de perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, da hora da morte, que virá sobre todo este mundo. Mas você e esses que vão estar com você serão livres desse momento. Eu vou livrar vocês disso. Mas quem estiver com você, é quem estiver com você que vai ser levantado. Levantado para onde? Para as regiões celestiais. Oséias capítulo 6. O que está dizendo? No terceiro dia, ele nos levantará. Ele quem? Micael. Micael vai nos levantar. Quem é essa que sobe apoiada em seu amado? O amado que tem força para levar. Então o trono anda junto. Exatamente, o trono é que está levando. Junto com Micael. Exato. O trono está levando. Agora, a gente está indo antes disso. Quem é esse? Quem é esse não? Ele foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono. Não está falando para junto de Ial, não está falando para junto de Ial visível. Agora me explica. Ele foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono. Me explica. E não é essa pergunta aqui não. Eu só estou entrando para a gente ver esse detalhe. Tentando os motores. Ele foi arrebatado para junto de Ial. Não é aquela condição de quando... Vamos lá. Eu sei que é difícil, irmãos. Não é fácil mesmo. Mas é aquela condição de ser igreja, Não. Irmã Débora. Eu acho que eu não sei, não mesmo posso ser. Seria porque ele é o cabeça e nós fazemos parte do corpo? Não. é aquela condição que fala ele. Ele é o cabeça. Quem que é o cabeça? O ancião. O ancião. O ancião é o cabeça. Quem que é o corpo do ancião? A igreja que ele conduz. Né? Mas o ancião foi arrebatado para junto de Ial do seu trono. Sim. Mas seria na mansão celestial, Não. aqui mesmo. É aqui. Fala referência ao bom Ial que salva o Ial? Não. Foi mais porque Ial chamou ele para cuidar. Não. Quem pegou ele para cuidar foi Ial. Foi quem? E se ele foi arrebatado para junto de Ial, é porque Ial tomou ele e a mulher para cuidar. Agora você está indo bem. Você está indo bem. Quis dizer. Agora você está indo bem. Ele pegou ele para cuidar. Sim, ele pegou Agora ele aqui, ó. com a mãe. Agora pegou ele e a mãe. Ele e a mãe. Agora tá. Por isso que ele foi arrebatado. Não foi arrebatado. Ele não foi ascendido para o céu. Arrebatado, não ficou tirado. Porque se você falar, presta atenção, irmãos. Se você falar arrebatado com a mão assim, eu estou entendendo que você está falando subiu. Não é isso não. Arrebatado, o nosso entendimento de arrebatamento não mudou. Foi tirado da mulher Sardes, que queria pegar o filho, porque o filho dela morreu. Aí ela queria pegar o filho vivo da outra, de Filadélfia. Aí que é Salomão, representação, sabedoria de Ial, falou: não, deixa ele com a mãe Filadélfia.
Aí ele foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono. Que é o que carrega o nome de Ial. Quem é o que carrega o nome de Ial? Ialcha, que carrega o nome de Ial. Ialcha. Aí você fala assim, espera lá, o filho varão foi arrebatado para junto de Ial? Não estou entendendo nada, irmão. O sexto foi arrebatado para o sexto. Já era. O sexto, Micael, criança, foi arrebatado para o sexto. Não, irmão, foi arrebatado para o sexto. Ele é a mãe dele é Filadélfia. E ele é o filho. Ele foi arrebatado para quem? Para o sexto celestial. Foi arrebatado para o sexto celestial. E por que ele foi arrebatado para o sexto celestial? Porque quando o filho nasce, repousa sobre ele o espírito de Ial. Por isso que como candelabro ele sobe para os 7 espíritos. Repousará sobre ele o espírito de Ial. Aí vem as 7 hastes. Repousará sobre ele. Sobre quem? O filho varão, Micael. Tá difícil, irmãos, entender? Algum irmão, não, presta atenção, algum irmão não está entendendo? Irmão Moacir. Tá não? Vamos explicar. Presta atenção. Porque o nosso entendimento, ele cresceu muito. Ele cresceu muito. Então, olha só para vocês verem. Não é fácil não. A gente está precisando compreender por quê? Porque o Micael lá em cima é Ialcha, né? Para nós hoje, né? O nome dele era Ialcha. É. Aqui embaixo ele é Micael, né? Pode estar no texto. Presta atenção. Eu vou levar vocês. Pode chamar. Eu vou levar vocês uma passagem. Levar vocês aqui, ó. Lucas. Eu sabia que a gente ia agarrar nessa parte. Eu sabia que a gente ia agarrar nessa parte. Por quê? Porque a gente volta nos ruminários, só que o nosso entendimento de um mês para cá deu uma reviravolta. Deu uma reviravolta. E isso é necessário acontecer, por quê? Porque lá atrás eu cheguei a comentar com os irmãos assim, irmãos, se preparem porque o que está por vir vai mudar muito rápido de uma hora para outra. Eu já sentia isso, porque o entendimento era assim, a gente tinha entendimento hoje, depois de uns 2, 3 meses que o entendimento era, mas não mudava. Só que agora está mudando, por quê? Porque conforme vai passando, o espírito vai enchendo a odre. A odre é quem? O filho varão. O filho varão vai pegando experiência, ele vai amadurecendo. Conforme ele vai amadurecendo, ele já vai entendendo que aquilo ali não era daquela forma, era já de outra forma. Então ele já consegue discernir o ponto e já mostrar o que quer e já avançar para o próximo ponto. E aquele que não está caminhando com o mesmo espírito, vai ficando de lado. Vai ficando de lado. Houve as modificações no mapa também. É necessidade de ter as modificações. Pode falar, irmã Dalminha. Eles estavam fazendo hoje esse estudo, eu falei para eles, foi comigo levar os desafios impressos para o irmãozinho Beethoven, porque aí aquele dia aconteceu, né? Só que aí eu estava com uma tremenda que volta agora. Ô, judiação. E aí eu parei. Mas pode ficar em paz. A irmã pode ficar tranquila, porque eu mando para a irmã Diene. Entendeu? Aí hoje mesmo eu já cheguei e já mandei. Entendeu? É porque o meu celular está dando um probleminha, que eu acho que foi porque ele caiu. Aí está descarregando muito rápido. Eu sabia que você ia fazer o dia 6 hoje. Eu estava fazendo, inclusive na pergunta 3 aí também, teve uma alteração. Aí nós vamos ver. Mas depois o irmão Murilo vai dar um trato nele para mim. A tela, quando estrala, ele fica tipo curto. Aí a placa descarrega na tela. Ah, então, isso aqui está dando umas travadas. Aí, né? Mas vamos lá.
Presta atenção. Lucas 8, 5. Lucas 8, 5. Lucas 8, 5. O semeador saiu a semear sua semente. Irmã Diene, quem que é o semeador? E quem que é a semente? Agora vamos entender. Versículo 9. Os seus discípulos lhe perguntaram: que significa tal parábola? Ele respondeu: a vós foi dado conhecer os segredos do reino de Al. Quem que é o reino de Al? Micael. Há outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Então foi dado a quem compreender os segredos? Aos filhos, aqueles que estão com ele. É aquilo que eu falei aqui no início. Micael, eis que põe diante de ti uma porta aberta. Mas assim fala o santo, o verdadeiro, o sexto e o sexto. Ok? Mas ali naquela condição, ele não estava como sexto, ele estava como Ial. Ele já tinha herdado a condição de Ial. Mas ele não tinha sido confirmado. Ele não tinha sido confirmado. Mas quando ele fala assim, fala o santo ou verdadeiro, ele está apontando para o cavaleiro. Fiel e verdadeiro. Ele está apontando. Assim fala aquele lá, que é o cavaleiro. Está entendendo? Porque não é o rei que vem. Está entendendo? Ali naquela condição ali, você tem um cavaleiro que vem. O nome dele é Ial. Não é Ial que está vindo. Ele está carregando o nome de Ial. É Ial que está vindo de lá do Palácio de Marfim descendo? Não. Entendeu? Ele está com o nome de Ial. Mas na hora que ele receber toda a glória, aí... É o Hebreus. Exatamente. Vamos com muita calma, viu, irmão Moacir? Então aqui, a gente não está falando mais do sexto, pode ser do sétimo, falando do sexto, não é mais... Porque é o seguinte, quando você falava do sexto falando para o sétimo, você entendia Micael e Ialcha. Só que como agora Ialcha e Micael, é o sexto e o sexto. Como agora é Ialcha, lá nas regiões celestiais, não é também Micael? Micael, ele é chamado de Micael quando ele está em batalha. E Ialcha é chamado de Ialcha quando está no templo, sumo sacerdote. Então, é o mesmo personagem em posições diferentes. Em batalha, Micael, no templo, Ialcha. Mas ele é o mesmo, o sexto. Ok? Quando que ele é o sétimo? Quando ele está na condição de Ial. Ok? Mas ele tem um nome nele. Ele carrega o nome dele. Por isso que fala, vou pôr um anjo diante de vocês. Respeita a presença dele, porque nele está o meu nome. Ele tem um nome. Aí Salmo 68 fala, o cavaleiro das nuvens. O seu nome é Ial. Apocalipse 19. Está dizendo o quê? Ele é chamado de palavra de Ial. Aí linkando aqui, ó. O que ele é chamado? Palavra de Ial. A palavra de Ial é quem? A semente. E quem que é semente? Ialcha. Então, o ancião está semeando Ialcha. Então, se ele foi arrebatado para junto de Ial, no momento do dia 8 de abril de 2020, vou falar assim, um dia, minutos antes do 8 de abril, ele ainda estava permitindo que o mensageiro de Sardes se passasse pelo mensageiro de Filadélfia. Mas quando deu a data correta,
E ele levantou a mão direita e a mão esquerda, e ele disse que não vai passar nada, não vai passar. A data correta, o Espírito despertou. Desperta. Mune-te de força, ó braço de Ial. Desperta, como nos dias antigos, como nos tempos passados. Está falando para o guerreiro. Como o filho varão se levantou, despertou, acordou do sono que estava, ele foi arrebatado para junto de Ial. O Espírito adentrou nele, se cumprindo Isaías 11:2, que diz: sobre ele repousará o Espírito de Ial. Sobre ele quem? O filho varão. Aquele que é o sexto terreno, que é da estipe de Davi, terreno, e aquele que é o rebento da raiz, Ialcha, celestial. O terreno, Micael. O celestial, Ialcha. Ambos são Ialcha, um terreno e um celestial. Quando se completa 8 de abril de 2020, ele se torna quem? O filho varão com o espírito de Ial dentro. Porque até então estava o quê? Na barriga. Ele foi arrebatado para junto de Ial. Agora ele tem que crescer diante de Ial e dos homens. Que Ial é esse que ele está crescendo, irmão de Cleito? Diante de qual Ial que ele está crescendo? Ial Supremo. Ial Supremo. Porque o espírito que está nele é o espírito de Ial Supremo. Não o espírito à parte. É o espírito de Ial Supremo compartilhado nele. Vocês estão entendendo ou não? Sim. Porque quando a gente entendia que o filho varão era os 144 mil, aí a gente entendia, foi arrebatado para Micael e para Gabriel. Os dois guardiões, conforme a pergunta aqui que está assim, ó. Por que o filho varão foi entregue a eles? Conforme essa passagem, por que o filho varão foi entregue a eles? Irmão Wilson. Vamos pegar essa aqui, ó. Pergunta 2. O filho varão foi arrebatado para Ial e para o seu trono. Apocalipse 12:5. Ou seja, para Micael e Gabriel. Conforme essa passagem, por que o filho varão foi entregue a eles? A eles, a mãe? Não, a eles, irmão. Micael e Gabriel. O filho varão, a gente entendia que o filho varão era os 144 mil. Aí a gente pensava que o filho varão era os 144 mil. Aí não vamos esquecer desse entendimento agora. Eu estou te fazendo a pergunta dentro desse entendimento. Esse filho varão, os 144 mil que nós entendíamos, ele foi arrebatado para Micael e para Gabriel, para cuidar, porque Micael é o anjo que carrega o nome de Ial. E eles foi arrebatado, o filho varão foi arrebatado para eles. Por quê? Para crescer. Não, irmã Débora, não. Irmão Márcio. Não. Porque a irmã Delminha. Isso. Marinaldo. Irmã Marinaldo, porque ela levantou a mão e eu confundi. Irmã Marinaldo. Porque eles eram guardiões. Mas você falou já outra palavra, Fernando, porque eles eram guardiões. Eram guardiões. Aí a gente pensa, pera lá, foi arrebatado para junto de Ial, do seu trono, foi arrebatado para junto dos dois guardiões. E agora? Quem que é o guardião? Agora me explique, irmão, quem que é o guardião? Os ouvidos? Não. O guardião é Gabriel, mas tem outro. E qual que é o outro guardião? Continua o mesmo, Micael. Só que qual Micael? O celestial que perdeu o corpo. Como ele estava dormindo, ele
despertou. Despertou em que corpo? No corpo do nobre e generoso, irmão Arthur Eliezer. Pronto. Vamos dar nome aos anjos. Não é nome aos bois, não. Nome aos anjos. Vamos dar nome. Ele despertou, porque a gente crê, nós cremos piamente quem está nos conduzindo. Nada tira isso de nós, nada. Entendeu? Então, se ele nobre e generoso. Então, se ele foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono, Micael, ainda quando não estava despertado, e morto. Ele ainda falava assim, o mensageiro de Filadélfia é o irmão Romilson Ferreira. Ele falava. Quando não aconteceu a ascensão, que nós pensávamos que era arrebatamento, eu falei assim, bom, se o irmão Arthur, que eu creio que a palavra dele vem de Ial, ele disse que o mensageiro de Filadélfia é o irmão Romilson Ferreira, e o irmão Romilson Ferreira errou a data, e nisso minha cabeça e de muitos irmãos revirou, aí eu falei assim, pronto, quem que é o mensageiro de Filadélfia? Porque alguém que fala por Ial, eu já sabia, alguém que fala por Ial, não vai errar a data, irmão. Se marcou data, é aquela data. Se marcou a profecia, é aquela profecia. Acabou. É Ial que disse, não é homem. Então, pera lá. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Não é Romilson Ferreira, não. Mas essas palavras que eu ouvi, até aqui, vem de Ial. Não vem de homem, não. Não vem de homem. Então, eu me fortaleci nas palavras que eu já tinha recebido. Porque neste momento pairou sobre todos os que começaram a crer através do irmão Romilson um ser. Sabe qual? Vou chamar ele de arrebatador de sementes. Assim como aquele que foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono, foi arrebatado também alguns para Lúcifer. Algumas sementes. Que era o dragão, né? Essas sementes foram arrebatadas. Qual que é a semente? A semente é Ialcha. Romilson Ferreira estava semeando em pedra rochosa, firme. Mas essa semente criou raiz? Veio a ave do céu e arrebatou. Só ler aqui, ó. Aqui, ó. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu logo no caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Ó, outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Viu? Viu? No primeiro momento, ela caiu num solo, era para produzir. Produziu? Não. A ave pegou e levou. Caiu no solo rochoso. Criou raiz? Não. Porque não tinha umidade, água. Micael não tinha ainda revivido, despertado. Essa semente secou. Não tinha um anjo da água ainda. Aí, outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos nascendo com ela abafaram, sufocaram, aquilo que o irmão trouxe, foi sufocado. Então várias partes da semente, inclusive quem era de fato filho de Micael e Ialcha, a semente do coração dele foi arrebatado, foi pisado, foi sufocado. E essa ave do céu arrebatou essa semente. Quando fala arrebatar, é para imitar o que aconteceu com o filho varão que foi arrebatado. O filho varão que foi arrebatado é um ser celestial. E as sementes que foram arrebatadas no caminho também são seres celestiais. Então está falando que essas sementes são seres celestiais que foram arrebatados pelo dragão. Ele não consolidou, né? Não criou nada sólido para elas. E aquelas que caíram sobre a rocha começaram até a ver que não, de fato é Ialcha. Eu estou firme aqui, é isso mesmo. O mensageiro de Sardes
Romilson, está certinho, é isso mesmo. Mas como o anjo da água não tinha ainda despertado, aí é esse o momento que era para ter umidade. Irmãos, cada um de nós aqui, que ouviu a mensagem do Romilson Ferreira, no momento que o arrebatamento não aconteceu, nós tínhamos um pouquinho só de umidade, vamos falar assim. A gente estava para morrer. E de repente, aconteceu algo. Sabe o quê? Um manancial, conforme Gênesis, que a terra era seca, surgiu para regar aquela terra seca. Ao cheiro das águas. E ao cheiro das águas, todo o exército foi despertado. Aí foi a hora que surgiu a mensagem do ancião e servo. O ancião é o filho varão e os servos são seus filhos. Aqueles que ficaram ali e não saíram fora, esses são aqueles que vão produzir 100 por 1. Por que 100 por 1? Porque são 100 filhos celestiais produzindo frutos em Sardes. A segunda maior descoberta depois dos nomes. Exatamente. Produzir frutos em Sardes, irmãos, presta atenção. É porque aqueles de Sardes vão passar a andar com seres celestiais e vão se alimentar do anjo e dos seres celestiais. Para serem também filhos, eles não têm um alimento celestial, eles não foram despertados. Porque o irmão Paulo Shaul ontem explicou em Lucas 10, 22, vamos lá? Essa passagem eu não esqueço, porque foi uma passagem que lá atrás no Ancião e Servo, eu li ela, e eu falei assim, isso aqui me fez manter de pé, porque eu não fui acordado por um homem, eu fui acordado por Ial. Eu falava comigo mesmo. E essa passagem aqui, é a passagem que eu tenho ela gravada na outra Bíblia minha, ela está até toda assim, marcada mesmo, que eu marquei ela com bastante atenção, porque eu vi que tinha sentido para mim. Lucas 10, versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E quem é o Pai, senão o Filho? E aquele a quem o Filho, o quê? O quiser revelar. Os de Sardes, eles só foram revelados para ele quem é o Filho, porque eles foram arrebatados para junto de Ial e do seu trono. Agora vocês entendem. Uma semente foi arrebatada para junto de Lúcifer e do seu trono, Emanuel. Outras sementes foram arrebatadas para junto de Ial e do seu trono. Mas quando que isso aconteceu? Quando o filho varão foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono. O que isso significa, irmão Marco? Significa que o espírito que está em Micael adentrou nele. Esse mesmo espírito adentrou em cada um dos 300, vamos falar assim. Porque o espírito é o mestre. E quem que vai despertar os seus alunos? O mestre. Agora a gente entende, foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono, o filho varão. O filho varão foi arrebatado para junto de Ialcha, celestial. Porque Ialcha disse assim, olha, repousará sobre você o espírito de Ial, porque eu me tornei Ial. Então no tempo certo você vai despertar para ser quem? O Espírito, Pai de Ialcha, chamado irmão, para ser o Espírito. Entendeu, irmão? Entendeu? Tá difícil? Eu me lembro, é tão detalhe, esse encaixa tão detalhe disso aí, que eu já ouvia você e Shaul no tempo de irmão Romilson. Porém, eu vi, quando eu recebi o Espírito, eu senti, hoje eu estava lembrando, quando eu ouvi o primeiro áudio de irmão Arthur, eu dirigindo, eu sou de lá. E é nesse momento que eu creio que entrou o Espírito. Porque eu já ouvia você e o irmão
Porque Mas você ainda não, já trazia um vídeo. Né? ainda não tinha o despertar. É isso, já trazia um vídeo, eu ouvia você. Mas ali já tinha, ali já tinha já acontecido o nascimento do filho varão. Aí o espírito estava começando a despertar. Já tinha já. Já. Foi depois do dia 8 de abril. Tem um ano, o vídeo, um ano e pouquinho. Mas eu acho que eu vi um vídeo seu antes de ser. Não, antes não. Foi depois. Te garanto para você. Te garanto, foi depois. Para a gente conseguir fazer aquilo ali, irmão, só através do compartilhamento do papai. Só. Foi 2020, foi, não é? Final de 2020. Finalzinho de 2020. Isso. Eu e o irmão Shaul foi despertado para começar os vídeos. O papai falou assim: faça e vocês me mostrem e conforme for ficando ok, vocês vão postando. Entendeu? Então a gente agarrou na pergunta 2 porque eu sei que isso aqui ia ficar um pouco de dúvida nos irmãos. Porque quando fala, foi arrebatado, irmão Márcio, Moacir, entendeu? Agora faz o link Isaías 11. Isso. Aí se cumpre, sabe qual passagem que se cumpre? A gente não vai adentrar muito nisso aqui não, porque senão a gente perde o foco. Porque parte disso aqui é parte daquilo que eu vou fazendo aqui os ruminar, eu sinto assim que é para ser falado, para conjugar com as ministrações, sabe? Houve atualizações. Vamos lá então. A gente vai falar mais depois na ministração, tá? Vamos lá. Pergunta 3. Em Lucas 23, vamos abrir? Lucas 23? Página 1831. 32, né? Acho que é o final. Porque aquele que carrega o nome de Ial, meus irmãos, ele fala por Ial. É trombeta. Micael, ele foi arrebatado para junto de Ialcha, que é ele mesmo. E do seu trono, Gabriel, que é trono de Ialcha. Agora você mudou, né, irmão? Você tinha falado que era Micael Celestial. Nossa. Micael Celestial é o Espírito, irmã. Falando no Espírito que adentrou dentro dele. Eu vou falar algo que eu acabei de citar aqui. Não sou doido da cabeça. Não, mano, não falei errado não. Falei Micael Celestial, o Espírito que adentrou dentro de Micael terreno. O Espírito guerreiro. Fala só, desperta, como nos dias antigos, ó guerreiro. É Ialcha. O guerreiro é Ialcha, irmão? É Micael. Mas ele está acordado? Ele estava acordado antes do dia 8 de abril? Não, ele estava dormindo. Aí Ialcha está falando para ele despertar. Ialcha, que é Ial. Desperta, Micael. Lá como nos dias antigos. É o sexto falando para o sexto. Entendeu? Então o Espírito adentrando dentro daquele que é Micael, o sexto celestial, fazendo o sexto terreno acordar. Aí ele é arrebatado para junto de quem? De Ialcha. Eu vou traduzir. É como se ele falasse assim. Agora eu entendi que eu sou Ialcha. Pronto. É porque eu não quero falar muito assim, porque o irmão, ele não gosta de ficar, sabe, sendo visto demais. O irmão, ele gosta mais de ficar. Mas a gente sabe quem ele é. A gente sabe quem ele é. Entendeu? Ele é Ialcha, ele é o filho de Ial. E ele já se tornou Ial por um tempo, por pouco tempo. Mas também por um tempo, muito pouco tempo, ele virá e não tardará. E ele veio, ele despertou, ele acordou. Qual o espírito que despertou? Foi o espírito Ialcha que despertou? Não, é o espírito que é o mestre Micael.
Por isso que é nos tempos antigos, porque é os heróis dos tempos antigos, está falando do guerreiro, porque ele está preparando agora, é um povo sacerdote? Não, ele está preparando um povo guerreiro, que são também sacerdotes, mas eles vão se lembrar do seu sacerdócio aonde? Lá em cima. E aqueles que não são sacerdotes vão falar: nossa, eu estou agora no templo, e eu sou um sacerdote. Mas os guerreiros de tempos antigos são aqueles que são despertados. Só que agora não vai ter mais os inimigos. Agora não vai ter. Vamos lá, Lucas 20. Entendeu, irmã Léa? Tá? Se na ministração eu falei que deu para entender isso, a irmã me perdoa. A irmã me perdoa, mas a confusão não. Confusão não. Confusão é isso. A gente fala assim, ó. Aí a gente agora está entendendo. Ó, Lucas 23, 3. Versículo 44. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Lucas 23, 44. Era já mais ou menos a hora sexta, e houve trevas sobre a terra inteira, até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Yahshua deu um forte grito, e disse o quê? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Aí, a pergunta é, para o irmão, para a irmã Edna. Nesse momento, irmã Edna, papai Yahshua sobe para a luz inacessível, deixando o seu corpo. Dito isto, irmã, quem revive o corpo do papai Yahshua assumindo o seu corpo? O revive. Revive quem? Revive? É Yahshua? É? Ial, irmã. É Ial, isso. Porque a gente tem que voltar, para os irmãos recapitular bem. Por que revive Ial? Porque Ial está com o nome de Yahshua. E está no corpo físico. E quando ele revive, o corpo do papai, Ial, visível, o espírito que adentra dentro dele novamente, faz o quê? Ele assume qual condição? Irmã Kátia. Isso aqui é outra pergunta, não está aqui. Ele assume, ele reviveu, Micael reviveu o corpo de Ial, visível, na terra. Ele adentrou para dentro do corpo e reviveu. O corpo se tornou o quê? Perfeito. Porque estava cheio de ferida, machucado, então se tornou perfeito. E ele assumiu qual posição nesse momento? Posição do pai dele. Isso, qual que é? De Ial. De Ial. Ele assumiu naquele momento a posição de Ial. No primeiro momento, antes do pai dele morrer, ele era Ial? Ele era quem? Yahshua, mas estava no lugar do seu pai, exercendo a função no lugar do seu pai, conforme Levítico 16, 32. Ele estava no corpo, conforme Levítico 16, 32, que diz, o que diz lá em Levítico 16, 32, irmão Ed Clayton? Não, irmão? De cor? Ah, lembra não? Quem que lembra? O filho só pode assumir. Muito bem. O filho só pode assumir a função.
Não é exatamente isso não, mas é isso. Na ausência do pai, é na ausência. Não é calma, ainda não é na morte não, é na ausência. Na ausência do pai, o filho vai assumir no lugar do seu pai. Mas ele já é o sumo sacerdote? Não. Ele só está fazendo a função no lugar do seu pai. Leia aí Levítico 16:32. Irmão de Cleiton, bem alto. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito de expiação. Ora, as vestes de linho... As vestes é o quê? O corpo. Vestes sagradas, fará expiação do santuário sagrado, isso, da tenda da reunião, isso, e do altar. Aí ele vai receber o quê? O corpo. Mas lá em cima ele recebe o corpo? Antes do pai dele morrer? Não. Ele exerce a função no lugar do pai dele. Então ele adentrou na função no lugar do pai dele. Aí, quando ele está ali em cima, ele está fazendo a função no lugar do pai dele. Aí ele desce para trabalhar, para caminhar com o pai dele. O espírito desce, adentra no pai dele no formato de pomba, entra ali. Mas ali ele estava na condição de Ial. A pomba estava na condição de Ial? Não. A pomba estava na condição de quê? De espírito. Ele estava na condição de espírito. Mas naquele momento ali já tinha acontecido a batalha no céu? Já tinha expulsado Micael e seus anjos lá de cima? Não tinha expulsado ainda. Então o espírito ainda tinha a liberdade de ir e voltar, exercer funções, voltar para saber como é que está o tempo. Mas ele sempre estava do lado do seu pai. Entendeu? Então todo ministério, quando a morte do papai Ial, com o nome de Ialcha, acontece, ele fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, eu estou entregando o meu corpo para o espírito. Eu estou entregando o meu corpo para o espírito. Tá claro? Gratidão. Então fala assim, ó. Nesse momento o papai Alcha sobe para a luz inacessível, deixando seu corpo. Dito isso, quem revive o corpo do papai Alcha, assumindo o seu corpo? Micael, o espírito. O mestre. Ok? Aí eu fiz uma outra pergunta para a Mancate. Qual que foi? Então, no caso, então, quando antes da morte do papai, Micael estava no lugar, né? Estava no lugar do seu pai, né? Foi essa pergunta que eu fiz para ela. Vai, continua. Exercendo a função, né? Conforme o Levítico, né? Exercendo a função, Então, aí, depois da morte, então, se cumpre Hebreus, fala que ele é sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Ele foi ungido. Ele ficou lá exercendo a função no lugar do pai dele. Depois se confirma o sacerdócio real dele. Por que sacerdócio real? Porque também se torna real. Então, quando ele adentra o corpo do papai para ser confirmado, ele é confirmado. De que forma que ele é confirmado? O corpo do pai dele fica perfeito. Então, quando ele é confirmado, ele tem que apresentar um cordeiro perfeito. Quando o papai Ial, Supremo, vê o cordeiro perfeito e o sangue, ele fala: eu aceito o sacrifício. Como ele aceitou o sacrifício, foi se confirmado, então, um sumo sacerdote, que ele já tinha a unção para fazer. Mas agora ele é confirmado. Aí ele vai começar a trabalhar no templo. Mas também como rei. Ele também exerce a função de um rei. Mas ele foi confirmado rei? Não. Ele precisava vir investir na realeza. Ele sabia que isso ia acontecer. O ladrão iria vir para arrombar a casa. Mas ele não sabia quando. O momento. Tá claro, irmãos?
Tá claro? Muito bem. Vamos então para a pergunta 4. Irmão, se tiver irmão, diga. Irmão Márcio. Podemos afirmar que é nesse momento que Papai Ausch entrega toda a continuidade de sua obra para o segundo Adão? Por quê? Nesse momento que ele expirou, ele entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito nas mãos. Confirmou ali que ele era. Então, nesse momento, ele passou toda a continuidade da obra para o segundo Adão? Por quê? Mas por quê? Difícil explicar, né? Às vezes a gente sabe e não sabe explicar. Irmã Adriana. Porque Ial voltou para a luz inacessível, ele não vai voltar mais para fazer funções. Agora ele já deixou no próprio corpo dele para dar continuidade. Quando ele coloca o Espírito confirmado no corpo, ele entrega agora toda a função e a continuidade da obra. Toda a função e a continuidade da obra. E aí que entra as eras da igreja. É aí que começa. Ele já trabalhava a terra, né? Mas aqui vai dar início para a sabedoria começar a construir sua casa sobre 7 colunas. Tá bom? Então tá. Eu só queria que você entendesse a confirmação, tá? 5. Irmão Ed Cleiton. Podemos afirmar, explique por que Papai Ausch não foi reconhecido no caminho de Emaús. Porque já era o espírito no corpo de Papai Ausch. Não era Ial. Isso. Não era Ial visível. Era quem? Era o espírito no corpo do Papai Ausch. Vamos lá nessa passagem? E tem um detalhe também, o corpo está restaurado, perfeito. Tá, exatamente. 24. Versículo 26. Diz assim: não era preciso que o Machia sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Que glória? Luz inacessível. E começando por Moisés, marcha, percorrendo todos os profetas e o que? Interpretou-lhes todas a escritura. O intérprete. Então ele fala, não era preciso que o Machia sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? Se era preciso que ele sofresse e entrasse na glória, então quem que é aquele que está ali? Outro quem? O Espírito dentro do corpo. Mas é o mesmo? Corpo? É. A mesma identidade? Não. A alma é outra. A alma voltou para a luz inacessível. É o mesmo corpo? Sim. Mas e a alma? A identidade é a mesma? Não. Mudou ali a condição da identidade da pessoa. Vocês não reconhecem. Aí, ele estava com outro formato. Qual formato? Um corpo perfeito. Né? Fala assim, esse não é o mestre que caminhava conosco. O mestre caminhava conosco, estava muito machucado. O deserto, né? Queimado dia a dia. Agora ali você vê uma pessoa
restaurada, eles não reconheceram. Né? Por isso que ele foi aceito. Hã? Por isso que ele foi aceito. É, por isso que foi aceito, exatamente. Aí fala assim, ó, 6. Irmão Moacir. Sabemos claramente quem é o mensageiro da era de Filadélfia. Quem é, irmão Moacir, o mensageiro da era de Filadélfia? Especifique. O ancião. Micael, o ancião, tá? Que se levanta no tempo do fim. Daniel 12:1. A gente nunca leu tanto Daniel 12:1, né? Gratidão. E nós somos esclarecidos, os que estão na terra com ele, e compreendemos a palavra de Yahweh. Irmão Moacir, qual que é a condição de Micael que nasce e se levanta na terra perante a igreja? É, como filho varão. Entendeu? Ele tem que vir para fazer a função de Sião, mas se levanta na terra, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Levantar-se-á como? Como filho varão. Exatamente, porque agora a gente entende que é como ancião, tá certo, na era da igreja, certinho, como ancião da era Filadélfia. Mas no tempo do fim, o filho varão é despertado, é a condição de Samiel, que a gente lembra que Samiel chegou no templo novinho, né? E dormindo ele foi o quê? Despertado por 3 vezes. No primeiro dia, ele feriu, e ele nos ligará a ferida. No segundo, o quê? Nos reviveu. E no terceiro, nos levantará. No terceiro, ele levantou Samiel e despertou ele. Entendeu? E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Ele foi despertado e vai se levantar. Levantar em que tempo? Qual é o tempo do fim? Hoje? Quando se cumpriu o tempo? 1260 dias. E são os últimos. Outra mesma pergunta que foi feita, né? Ele falou que, ó, Micael nasce. Viu? Aí faz o aqui, ó, com Apocalipse. Quem fez esse desafio aqui? Olha você ver. Desafio de domingo. Que nasce. O desafio de domingo, mais o dia 6/11, irmão Jonathan? O de quarta é irmão Robson. Hã? O de quarta é irmão Robson e de domingo Esse é esse desafio que você está fazendo hoje, Irmão Jonathan. Então, olha só, ele colocou aqui, ó, que foi o irmão que criou a pergunta. Qual é a condição de Micael que nasce? Olha, que nasce. A gente não tinha entendimento que ele era o filho varão. Que nasce e se levanta da terra. Já estava ao compartilhar do Espírito. Viu? Aí viu como é que é bom, isso mesmo, viu como é que é bom a gente voltar e a gente ver como que Al fala através dos irmãozinhos? Cada trabalho é essencial na obra de Al. Viu como que é maravilhoso? Aqui, ó. Qual é a condição de Micael que nasce e se levanta da terra? Que nasce é o filho varão, que se levanta como ancião, né? Essa é a pergunta, essa é a resposta. Perante a igreja, qual igreja? Filadélfia. Que é a esposa dele? Não, é a mãe dele. Aí eu faço uma pergunta extra, junto com essa, e faço para a irmã Maria, esposa do irmão Ronaldo. Eu faço a pergunta para ela. Então, se ela é a mãe de Micael, Filadélfia é a mãe de Micael, quem somos nós, irmã Maria? De quem? Com quem?
De Alcha e Micael, não. Não. Isto. Agora, e nós somos quem então para Micael? Hã? Não. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui Hebreus. Vamos ler Hebreus, capítulo 2. Vamos ler aqui, ó, Hebreus. Qual página, irmãos? 2086. Hebreus 2. Hebreus 2? É 2. A partir do versículo 10. Presta atenção, Hebreus 2:10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimento. Por meio de sofrimento. O iniciador da salvação deles. Por que o iniciador da salvação deles? Porque ele é o da nova aliança. Hã? Porque tem outro que vai continuar. Tem outro que vai continuar. Porque ele é o cálice da nova aliança. Aí fala: pois tanto o santificador quanto os santificados. Quem é o santificador dentro do templo? O sumo sacerdote. E quem é os santificados? Os sacerdotes. Então a gente entende. Quem é o santificador aqui? Yahshua. E quem é os santificados? Os 300 e os demais 144 mil. Entendeu? Todos descendem de um só. Ó, de um só. Um só quem? Irmão Wilson. Descendem de um só quem? Ele falou o quê? Ial. Muito bem. Ial, e ele ainda fez visível. Exatamente. Todos descendem de um só. Todos quem? O santificador e os santificados. Aí ele fala: razão, porque não se envergonha de os chamar irmãos. Por que descende de um só? Porque Ial se casa com a esposa, preparada pelo aquele que veio preparar a esposa. Ial com a esposa tem filhos. Quem são os filhos? Micael e o seu exército. É os filhos dessa junção. E ele mesmo, que é Ial, que se torna Ial, com o nome de Ial, ele não se envergonha, porque ele sabe que veio na condição de filho, como os seus irmãos, que também são filhos dessa junção. Agora a gente entende Hebreus 2 com muita clareza. Razão pela qual ele não se envergonha de chamar irmão. Por que ele não se envergonha de ser chamado de irmão? Porque ele também é filho de Ial com a esposa. Veio na mesma condição dele, de carne. Esclareceu Filho de Filadélfia. Mas tanto a mãe como os filhos dessa junção, eles são o quê? Apoiados, se apoiam, melhor dizendo, no amado. O único filho amado é quem? Na condição de José antigo, José e a sua esposa, Jacó e as suas esposas, tiveram 12 filhos no total. E o único filho amado era quem? José.
Mas esses irmãos de José se invejaram dele. E a palavra fala que tudo se repete. Será que vai acontecer isso de novo? Hã? Fala, irmão. Já aconteceu. Por que isso não vai acontecer novamente? Não. Pensa bem para responder. Tem um segredo. Chegaram já na perfeição, através do sofrimento, cresceram. Isso mesmo, irmão. Através do sofrimento. Eles entenderam junto com Micael o que é o Egito. Foram levados cativeiro, como José foi. Os irmãos foram para o cativeiro? Foi vendido pelos seus irmãos? Não, pelo contrário. Nós, junto com ele lá em cima, morremos perdendo nosso corpo. Fomos levados aqui para o Egito. Fomos humilhados. Estávamos em cativeiro. Agora a gente fala, ele é o filho amado com toda certeza. Mas nós somos o amado dele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Onde que está isso? Está em Cânticos 5. Isso é os estercos, né, irmãos? Nós estamos agora sendo preparados para assumir, irmão, em igualdade, porque aqui já devemos olhar um ao outro com igualdade. Aprendendo aqui. A mesma condição do outro. Exatamente, irmão. Aprendendo a unanimidade de olhar um para o outro como ele sendo maior que você mesmo. Olhando para o seu irmão com aquilo que está escrito em Timóteo. Como que? Com a ti mesmo. Como? Não. Em Timóteo está escrito... Superior a ti. Não. Mas estima. Não. Sendo que? Indulgente. O que é indulgente? Eu coloquei esses dias no grupo. Eu coloquei o texto e coloquei indulgente. O que significa? Não. Ele é empatia. Ele se coloca no lugar do outro. Antes de responder uma palavra pesada para o irmão. Antes de falar assim, irmão, eu agi assim, porque é isso. Não, pense que o irmão quer ajudar. Porque é por isso que não vai haver mais do que outras. Não vai haver mais. Porque nós já estamos sendo preparados aqui. Aí surgem comentários assim, aconteceu lá na festa das cabanas que os irmãos de BH serviram bem aos de dentro e os de fora os serviram mal. Maltrataram. Falaram assim, uma hora não tinha suco nenhum. Aí, beleza. Aí quando chegou o irmão de dentro, aí tinha suco. Aí se viram mal os de fora do que os de dentro. Se viram mal os de fora do que os de dentro. Ou seja, fizeram acepção de pessoas lá na festa das cabanas. Cuidado, irmão. Cuidado. Por quê? Porque isso vai ser um peso sobre a sua vida. Então os irmãos têm que entender que a unanimidade, ela tem que partir do princípio de que nós estamos sendo servos uns dos outros. E à medida que você estiver medindo, você vai ser medido também. Se você não entender essa passagem, meu irmão, eu sinto muito, você vai ficar para aprender. Não pense que você não pode falar dos seus problemas para o seu irmão. Você pode e deve. Irmão, eu estou enfrentando uma situação assim, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Eu estou desesperada. Você pode contar para o seu irmão, para a sua irmã. Você pode vir falar com os anciãos, com o papai. Não estou conseguindo ir para Belo Horizonte, porque a minha situação é essa. Me ajuda aqui, me orienta o que eu tenho que fazer. Eu não estou sabendo entender. Aí tem irmãos que me mandam assim, irmão, mas eu tenho medo de incomodar. Eu não gosto de incomodar. Eu não gosto de levar problema para ninguém.
Então você vai ficar para você aprender a levar problema uns para os outros na tribulação. Porque se é corpo, quando um dedinho se machuca, todo o corpo sente o machucado. Isso é o sentido físico? Não, isso é o sentido espiritual. De que quando nós estivermos lá em cima, eu vou conseguir ver o que o irmão de Cleito está pensando. Ele vai conseguir ver o que eu estou pensando. Nossa, é tremendo. O irmão está falando isso aqui, a pergunta certa de se os frutos deles ficarão para trás. Exatamente. Por quê? Porque não tem como, meu irmão. O amadurecimento, eu me coloco melhor. Eu me coloco melhor do que meu irmão? Não, eu me coloco menor do que meu irmão. Eu deixo que ele seja superior. Papai Alcio disse assim, ó, quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Quem que é o maior, irmã Leia? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? É o que está sentado à mesa, disseste bem. No entanto, papai Alcio estava servindo. Mas ele sendo proprial. Mas ele não usurpou da sua condição de ial. No entanto, se rebaixou, se tornando menor do que os anjos. E a palavra fala, homem nascido de mulher não tem maior do que Johanna. Não tem maior que Johanna. E o próprio papai Alcio disse isso. Que era ial. Ele estava se fazendo ainda menor ainda. Mas no céu, o menor é maior do que Johanna. Quem era o menor que ele estava falando? Quem era o menor? Micael. O menor dos filhos da hierarquia principal. O caçulinha. Ele era o maior do que todos, porque ele é o segundo Adão. O herdeiro de tudo. Hebreus. Certo, irmãos? Oi, irmão. Pode ler. Vede, irmão, que não haja entre vós quem tem o coração mau e infiel, que se afaste do e ao vivo, exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para ninguém de vós se endureça, seduzido pelo pecado, pois nos tornamos companheiros do oprimido, contanto que mantenhamos firme até o fim nossa confiança inicial. Aí o irmão leu aí Hebreus o que, irmãos? Hebreus 3, a partir do 12 até o 14. Hebreus 3, 12? É. Ó, vou repetir com o irmão aqui, ó. Ó, vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha o coração mau e infiel, que se afaste do ial vivo. Por que o coração mau e infiel? Porque essa é a prova que todos estão passando. Porque se achar maldade e infidelidade, sobe não. Hã? Aí quando fala ial vivo, você é o filho vivo, o filho varão. Exatamente. Exatamente. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Marca aí hoje. Show? Agora vamos ler aqui, ó. Hebreus 3. Nessa mesmo. Pode ser que a outra continuação. Esse é o que eu pedi para marcar. Não. Deixa só o irmão achar aqui para mim uma passagem rapidinho, irmãos. Ó, exortai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que ninguém de vós o quê?
se endureça, seduzidos pelo pecado. Agora eu pergunto, que pecado é esse aqui que ele está querendo dizer? Irmã Dani, para que ninguém de vós endureça, seduzidos pelo pecado. Seduzidos pelo pecado. O que ele está querendo dizer? Hã? Não. Não. Seduzidos. Quem que seduz? Isso. Seduzidos por Lúcifer, porque ele vai tentar o povo a cair em pecado. Porque Eva caiu em pecado. Seduzidos por Lúcifer. Então fala. Versículo 13. Exortai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para não ser seduzido por Lúcifer. Porque Lúcifer vai tentar continuamente. Enquanto ele está lá em cima, ele vai tentar seduzir. Enquanto ele se disser hoje. Vamos entender esse hoje? Hebreus, capítulo 4. 4, 6. 4, 6 não. 4, versículo 1. Diz assim: ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. Pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova. O que faz referência à boa nova? Este é o cálice da nova aliança. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhes aproveitou, por não se unirem pela fé, o grão de mostarda, por ele, através dele, se unirem pela fé aqueles que a tinham ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, abraçamos o grão de mostarda. Foi o que Jacó fez, ele agarrou e segurou o anjo. Entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Assim jurei minha ira, não entrarão no meu repouso. Ira de quem? De qual Ial que está falando? Ial vivo. A ira dele. Respeita a tua presença e não lhe seja rebelde, ele não perdoará a vossa transgressão. É ele que faz a ira de Ial, e nele está o meu nome. Claro está que as obras de Ial estão terminadas desde a criação do mundo, pois em algum lugar se diz sobre um sétimo dia, um repouso sabático. No sétimo dia repousou Ial de todas as suas obras. E ainda nessa passagem não entrarão no meu repouso. Sendo assim, outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entraram. Ou seja, não receberam a nova aliança. Devido à sua desobediência, tornou Ial a fixar um outro dia. Hoje. Viu? Hoje, quando há muito disse em Davi, está falando daquele que é da genealogia direta de Davi, conforme dissemos acima, hoje, se lhe ouvires a voz, não endureçai os vossos corações. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora volta aqui em Hebreus 3. Hebreus 3:13. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. De que hoje ele está falando? O tempo presente, do tempo do fim. Porque
Foi estabelecido um outro hoje. Qual outro hoje? Não. O tempo do repouso é um outro hoje, que está estabelecido para aquele povo viver. Mas eles têm que entender, aqui no versículo 7, 4:7. Tornou Yahvé fixar outro dia. Hoje. Quando há muito disse em Davi. Aí ele fala, conforme dissemos acima, hoje, se lhe ouvires a voz, não endureçai os vossos corações. Ou seja, quando se estabeleceu hoje, era o sábado, um descanso. E a voz que fala por ou em Davi, da genealogia dele, está dizendo, nós vamos para um repouso. Cuidado. Ao ouvir este hoje falando, está falando daquele que entende o tempo, meus irmãos. Hoje aqui é o tempo determinado. Ele estabeleceu um tempo determinado. Qual o tempo? Um tempo de descanso para o pai de família. Quem que é o pai de família, irmão Isalino? Pai de família? Micael é o pai de família, é o ancião. Ele põe a sua, quem? Família, para dentro. Por que família do ancião? Porque o ancião na representação da antiga aliança é quem? Irmão Isalino. O ancião, exatamente, o sumo sacerdote, que está colocando os sacerdotes para dentro de casa. Somente os filhos do sumo sacerdote podem exercer a função de sacerdote dentro do templo. Então ele está falando, você é meu filho, e eu estou te colocando para dentro. Eu sou o sumo sacerdote, que lá em cima eu fui estabelecido. Só que agora eu não estou como sumo sacerdote, eu estou como filho varão, mas já estou com o espírito acordado. Por isso que ele fala que lá atrás, Yahshua fala, né, papai Yahshua fala, não é aqueles que estão lá fora. Os que estão lá fora isso. São os mestre, lá fora está sua mãe e seus irmãos te chamando. Ele fala, quem são minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu pai? Minha mãe e meus irmãos. Minha mãe, Filadélfia, e meus irmãos, quem? Os sacerdotes. Os que estavam dentro. Minha mãe, minha mãe, Filadélfia. Meus irmãos, quem? Os filhos de Yahshua, que é irmão de Micael. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Falou bem, irmão. Pode falar, irmão. Eu só comentar assim, ele pode também encaixar na condição de Sara, depois, posteriormente, né? Que era ele estar pra dentro chamando ele, né? Como é que é? Pode se encaixar aqui? Assim, esse ponto que o irmão comentou ali de Miriam chamando, né? Chamando o mestre, e lá estava dentro. Quem são minha mãe, não são eles, né? Que estava junto com ele, estava ouvindo a palavra dele. Então pode se encaixar nesse momento também de Sara, posteriormente, com os versos. Clamando lá de fora, batendo na porta. Quem são minha mãe e meus irmãos que fazem a vontade, são esses que fazem a vontade do meu pai. Está falando, se vocês ouvir a minha voz e abrir a porta, fazendo a vontade do meu pai, porque vão passar a observar, vocês serão também o quê? Sacerdotes. Sacerdotes. É isso mesmo. Ainda falando sobre esse sentimento sobre hoje, hoje, isso. E será que, se ouvirdes a voz do mestre, eu e ela, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e o que ele fala, né? E eu te ordeno hoje. Muito bem. Hoje. Muito bem. O mestre que o mestre te exaltará sobre todas as nações. Muito bem, irmão. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Deuteronômio o que, irmão? 28. Ó, nós vamos marcar essa passagem. Deuteronômio 28:1. Por quê? Porque se vocês ouvirem atentamente
os atentos. Os atentos de Filadélfia. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz, viu? E aqueles que têm ouvidos, ouça. Agora eu pergunto, irmão Robson de Londrina, irmão Robson, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção, essa pergunta aqui vai servir para todos. Todas as eras da igreja, ele faz a mesma referência na carta final? Irmão Robson. Sim. Então todas as eras são sacerdotes, já que aqueles que têm ouvidos, ouvido é quem? Então todas as eras são sacerdotes? Então todas as eras vão servir no templo? Por que não? É só para a esposa, mas me responde. E se eu te falar que todas as eras vão? Todas as eras. Porque a todos eles estão falando, aqueles que têm ouvido, ouça. Então ele está falando que alguém ali no meio é sacerdote. Aí eu te pergunto, então pera lá, então todas as eras vão ser sacerdotes para servir no templo? Vão. Sabe por quê? Você tem templo celestial e você tem um templo terreno. Você tem aqueles que vão servir no templo celestial, 144 mil. Mas você tem quem aqui embaixo? Você tem os bronze e os de ferro. Que eles exercem função no templo. Entendeu? Quem que não vai servir? É os filhos de Adão, que vão ficar no átrio exterior. Isso eu estou falando no milênio, viu, irmãos? Milênio. O irmão já até trouxe uma ministração, né, uma vez, falando que lá em cima será 4 eras que vai servir, né? E o restante vai servir aqui na terra. Exatamente, o restante vai servir aqui na terra. Entendeu? O restante vai servir aonde? Na terra. Ó, quem que vai servir na terra? São quais eras? A era de vamos iniciar certinho. Éfeso, Tiatira e Laodiceia. E quais as eras que vão servir no templo celestial? Esmirna, Pérgamo, Sardes e Filadélfia. 4 eras servindo lá em cima e 3 eras servindo aqui embaixo. Ambas servem na condição de corpo celestial. Todos os vencedores, eles têm corpos celestiais. Todos. Vencedores de cada era. Ok? Lembrando que o papai falou, todos os metais têm corpo celestial. O ferro vai servir como um cetro de ferro e leva ali o trabalho e é apresentado pelos bronze. Os bronze pegam o trabalho e levam para os prata. Os prata levam para os ouro e os ouros levam para o rei. Ok? Entendeu a hierarquia? Então, qual a condição que nós, os 300, estamos sendo preparados para servir em qual parte dessa posição? Ouro. Para entregar para quem? Para o rei. Então, nós estamos aprendendo a servir o rei. Contato direto. Contato direto. Então, aquele que exerce uma função superior será mais cobrado. Então, meu irmão, vai ser exortado mesmo. E se você está aqui sendo exortado, dê gratidão, papai, porque Ial viu em você, viu em nós, algo muito superior do que qualquer um dessa terra, inclusive os próprios seres celestiais. Essa é a grande inveja de Satanás.
Exatamente. E nós não teremos inveja do filho amado. Mas ama também. Por quê? Nós o amamos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vamos lá? Vamos lá para a gente finalizar? Vamos lá finalizar? Cânticos. Não, eu só marquei para os irmãos ler lá. Deuteronômios 28:1, fazendo link com Hebreus 13. Hebreus 3:13. Tá? Hebreus, aqui ó, Hebreus 3:13 e Hebreus 4:1 em diante. Tá? Vamos lá, irmãos. Cântico. 1098, 6:3. A passagem 6, o quê? Aí, ó. Vamos pegar do 6:1 para a gente finalizar. Eu sempre gostei dessa passagem, viu, irmãos? Na época de denominações, viu? Tem música nas denominações que fala sobre essa passagem aqui, tá? E eu sempre amei, eu chorava muito. Mas hoje eu entendo o que significa isso. Agora presta atenção, presta atenção. Todos encontraram? Cântico 6. Depois vocês vão ouvir a ministração, aí vocês fazem a anotação dos links. Fique em paz, tá bom? Estou ouvindo conversa paralela. Senão a gente não consegue concentrar, não. Cântico 6:1. Onde anda? Não, irmão, nós tem como não. Tem que voltar aqui. Presta atenção. Vamos aqui em Cânticos 5, versículo 9. Vamos ler tudo até lá no finalzinho, tá? Presta atenção. Presta atenção. Que é teu amado? 5:9. Que é teu amado mais que os outros, ó mais bela das mulheres? Que é teu amado mais que os outros, para assim nos conjurares? Meu amado é branco e rosado, saliente entre 10.000. Sua cabeça é ouro puro. O que ele fala na carta de Laodiceia? Vem, compre de mim ouro puro. Então aquele lá que é o amado é o Ial, tá? Presta atenção. E é o Micael, filho varão também. Sua cabeça é ouro puro, uma copa de palmeira em seus cabelos, pretos como corvo. Seus olhos, porque está falando do amado, viu, irmãos? Seus olhos são pombas, as duas pombinhas, o sexto e o sétimo no mesmo corpo. Por que seus olhos são pombas? Ai, que é isso? É tremendo demais. Por que seus olhos são pombos? O lado direito e o lado esquerdo. É tremendo demais. Nossa. À beira das águas correntes, banham-se no leite. Vem, compre de mim. O quê? Vinho e leite. Não precisa de dinheiro, não. Sem dinheiro e sem paga. Compre leite e vinho. Ó, seus olhos são pombas à beira da água corrente, banham-se no leite e repousam na margem. Suas faces são canteiro de bálsamo, porque é médico. Médico, cura-te de ti mesmo. Colinas de ervas perfumadas, seus lábios são lírios, como mirra, que flui e se derrama. Seus braços são torneados em ouro, incrustado como pedras de Tarsis. Seu ventre é bloco de marfim, palácio de marfim.
cravejado com safiras, suas pernas colunas de mármore, firmadas em bases de ouro puro. Seu aspecto é o do Líbano, cedro do Líbano, altaneiro como um cedro, nem precisa falar, né? Sua boca é muito doce. Ele comeu o livro e o livro era doce. Ele todo é uma delícia, a sua herança é uma delícia. Assim é meu amigo, assim o meu amado, ó filhas de Al-Shalom, as eras das igrejas. Onde anda o teu amado? Ó mais bela das mulheres, Filadélfia. Aonde foi o teu amado? Iremos buscá-lo contigo. Meu amado desceu ao seu jardim, aos terrenos perfumados, foi pastorear nos seus jardins e colher açucenas. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, o pastor das açucenas. Viu, meus amados irmãos? Tudo isso aqui falando daquele que é o amado. Viu? Gratidão, papai? Fale, irmão. Olha, no Salmo 55, 2, dá para juntar quando fala 20 consumideiros sem dinheiro. Não sei, lê pra gente. Aqui, então, porque aqui fala assim, né? Como você acabou de ver. Lê alto. Ó, Cântico 5:12. Seus olhos são pombas, à beira de águas correntes, banham-se de leite, no leite, né? Aham. Aí, Isaías 55. Ah, tá. A todos que têm de sede, vinde a água. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Porque fica pensando. Comprar sem dinheiro, sem pagar, vinho e leite. É isso. E nós falamos aqui. Você não viu, não? Hã? Hã? Hoje já são. Eu falei, vim, compre de mim. Sim, falei. É porque vocês estavam com a cabeça lá nas regiões celestiais, tá igual meus alinhos, tem que descer. Vamos dar gratidão, papai? Pode, irmão. Ah, é a pergunta 7. Apesar que os irmãos viram aqui que eu expliquei ela, né? Ainda respondi ela. Mas eu vou ler ela de novo aqui só pra gente finalizar o áudio. Põe assim pra mim. Isso. Vamos lá. Ó. A pergunta 7. Linda demais. Presta atenção. Pra gente não perder o áudio, irmãos. Presta atenção. Porque os frutos verdes serão deixados na... Por que os frutos verdes serão deixados na tribulação? Por quê? Porque não amadureceram. E a explicação? Ouça o áudio que está aqui. Ok? Já explicamos. Gratidão, papai? Gratidão. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, e assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão, papai.